Duas coisas enchem a minha alma de crescente admiração e respeito: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. A frase do filósofo alemão Immanuel Kant é uma das mais profundas reflexões sobre Deus e sua obra. No programa Terceira Revelação de hoje, você vai conhecer este e outros momentos sublimes em que o homem pensou, escreveu, falou em Deus. Vai se emocionar com a música que evoca o divino e com os depoimentos de gente de todas as idades. Você vai saber por que, apesar de muitos tentarem desacreditá-lo, Deus está cada vez mais presente em nossas vidas, permeando ciência, filosofia, religião e arte. Você vai ver ainda dicas de livros e o Evangelho no ar. Nós já voltamos. Não existe, que tudo está interligado entre essa vida e as outras vidas. Neste livro, André Luiz, em companhia de outros espíritos, tem uma missão especial: atender nos próximos 30 dias as 5 pessoas que estão prestes a desencarnar. Unanimidade. Jamais houve povos ateus e hoje estima-se que 90% da população mundial acredita na existência do Criador. Conclusão: descrentes são os indivíduos e não as coletividades. Veja como era o conceito de Deus na antiguidade. Com o pensamento fixado na vida física, o homem primitivo não concebia a ideia de um ser imaterial. A palavra Deus correspondia a tudo o que estivesse acima das condições da humanidade. Foi a época áurea do politeísmo, com a adoração de ídolos que personificavam as forças da natureza, as plantas e os animais. Na Índia, era comum o culto a Arunachala, a divindade montanha, e a Hanuman, o deus macaco, que tem suas aventuras descritas na epopeia Ramayana. É mais fácil você estabelecer uma relação de sacralidade com o macaco, com a pedra, com o acidente geográfico, porque eles estão ali, você os conhece, do que com uma divindade que você não vê, que não pode ser vista, que vai destruir quem vê-la, que proíbe a sua própria representação. Então isso esse exercício de abstração seria excessivo para o homem primitivo. No Egito, um meio termo: homens com cabeça de animais, como Horus, o falcão, e Anubis, o chacal. Aos poucos, a humanidade deu forma inteiramente humana a seus deuses. Antepassados e heróis foram divinizados. Na Grécia e em Roma,
Os deuses alimentavam-se, dormiam e possuíam sentimentos. Um traço comum em toda a antiguidade. Acreditava-se agradar a Deus oferecendo frutos, flores e sacrifícios de animais e de seres humanos. A ideia de um Deus único consolidou-se entre os hebreus. Mesmo assim, era uma ideia primitiva. Um Deus colérico, exigente, capaz de castigos e vinganças cruéis. Somente na chamada Era Axial, que vai de 800 a 200 a.C., foram lançadas as sementes de um pensamento mais abstrato e reflexivo sobre a vida. É o tempo de grandes profetas em Israel. Confúcio e Lao Tse na China, Buda na Índia, Zoroastro na Pérsia, Sócrates e Platão na Grécia. Estava aberto o caminho para que a ideia de Deus começasse a se tornar mais refinada. Jesus foi o primeiro a falar de Deus como Pai amoroso, mas este conceito demoraria quase 18 séculos para ser compreendido. Durante quase 2000 anos, o homem matou, feriu, saqueou e humilhou em nome de Deus. Foi um período em que Deus era visto como punitivo, representado por um homem de semblante carrancudo e barbas brancas, que tudo via e estava sempre disposto a castigar. O Espiritismo resgatou a ideia de um Deus infinitamente bom e justo, como o Cristo nos ensinou. O que é Deus de acordo com a doutrina espírita? O físico e professor de filosofia Cosme Massi nos explica. É uma fala emocionante e profunda. Dentro da visão que a ciência apresenta nos dias de hoje, a ciência tem um objeto de estudo apropriado. Cada uma das diversas ciências que compõem o que nós chamamos ciência na academia tem o seu objeto de estudo razoavelmente bem estabelecido. Compete à ciência estudar aquilo que normalmente chamamos de matéria nas suas mais diversas expressões. Claro que dentro da sua estrutura metodológica, a ciência não faz nenhuma hipótese acerca da existência ou não da divindade. Ela não precisa dessas hipóteses para trabalhar na sua estrutura teórica. A sua estrutura conceitual, a sua metodologia, dispensa entrar na discussão acerca da divindade. Por isso, em geral, este não é um tema que a ciência se ocupa. Claro que os cientistas, enquanto produtores da ciência, enquanto fazem suas reflexões sobre a ciência que eles foram os produtores, eles são levados a um pensamento espiritual, a uma visão espiritual acerca da divindade. Isso é muito incomum a gente encontrar em diversos grandes cientistas. Na medida em que eles constroem a sua ciência, elaboram o seu complexo teórico, passam a admirá-lo, a perceber uma beleza por trás desta sua construção teórica. Na medida em que esta construção teórica explica fenômenos, consegue prever novos eventos e acontecimentos, cada vez mais o cientista se encanta. Como é possível que o homem pudesse antecipar fenômenos, compreender a natureza? O que estaria por trás dessa natureza? Nesse momento ele começa a entrar no terreno da filosofia, ele começa a filosofar sobre a ciência que ele acabou de construir. Muitos dos cientistas, nesse processo de encantamento pela ciência, acabam encontrando a divindade. É claro que Deus vai ser atingido muito mais por esse elo do sentimento. A razão precisa estar iluminada pelo sentimento, para que o cientista possa ter uma visão racional da divindade. Vamos encontrar essa visão racional da divindade no René Descartes, no Immanuel Kant, no Albert Einstein, homens que refletiram sobre a ciência, mas que muito mais do que refletiram, eles também procuraram buscar esse encantamento, essa sensibilidade especial daquele que percebe a beleza, a harmonia,
por trás dos fenômenos naturais. Esta beleza, esta harmonia, que eles foram capazes, inclusive, de expressar em linguagem matemática. Isso encanta o pensador que tem sensibilidade para tal encantamento. E aí Deus reaparece, ressurge dentro do cientista, como o significado último, a razão última por trás daquilo que ele acaba de construir. E é nessa sintonia com Deus que ele acaba descobrindo o pensamento religioso no seu sentido mais amplo. É claro que se o cientista deixar a ciência propriamente de lado e se concentrar na filosofia, em especial na ética, ele vai se sentir muito mais confortável para buscar através da ética a presença divina. Ele vai perceber que para entender a sua liberdade, a sua capacidade de agir e de receber de volta o resultado de suas ações, é necessário a concepção de uma divindade que estabeleça um comportamento, uma conduta ética que seja o fundamento para esse comportamento, para essa conduta ética, como fez muito bem Immanuel Kant, ao perceber em sua crítica da razão prática a necessidade de ter uma concepção de Deus. Ele retoma Deus a partir da moral. Nós vamos encontrar essa concepção também dentro da codificação espírita. Allan Kardec, ao perguntar acerca da divindade, recebe dos espíritos a resposta: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Como inteligência suprema, Deus é responsável por esta harmonia, por esta absoluta racionalidade por trás do universo. Na medida em que o cientista encontra uma racionalidade ao formular a sua teoria, ele percebe que essa racionalidade está presente porque Deus está presente. Este cientista que foi capaz de ter esta sensibilidade. Se nós avançarmos na conceituação da divindade, teremos muita dificuldade de estabelecer uma caracterização racional e conceitual da divindade que possa satisfazer a todo mundo. Vamos encontrar as mais diversas concepções sobre a divindade em muitos pensadores na história da humanidade, desde um panteísta Spinoza até um indivíduo mais racionalista como René Descartes e que não aceitaria talvez uma proposta panteísta acerca da divindade. É claro que vamos encontrar em Allan Kardec aquele que soube muito bem compreender a importância de Deus na construção da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, os nossos limites para compreender a divindade. Ao indagar aos espíritos sobre essas diversas doutrinas ou sistemas que procuram entender Deus como sendo a própria obra, a obra independente de Deus, como buscar uma compreensão maior da divindade, os espíritos responderam a Allan Kardec: Deus existe e é o essencial. Não vades além, pois acreditarias saber quando na verdade nada saberias. Entrarias num labirinto onde não lograrias saber. Tendes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Examinai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Se podemos encontrar uma expressão simples para a divindade, talvez a expressão mais simples foi aquela transmitida por Jesus. Deus é o Pai, representando o Criador, representando o sentimento, representando aquilo que dá significado à vida, porque o homem não é só razão, o homem também é um indivíduo que sente, que ama e que vive em função de suas emoções. Embora a razão seja um dos instrumentos fundamentais para que sua emoção seja conduzida, guiada e dirigida. Mas sem a iluminação do sentimento, a razão pode se perverter. A razão pode produzir armas de destruição, a razão pode gerar uma série de desequilíbrios e infelicidades para a humanidade. Mas na medida em que a razão se ilumina com o sentimento, na medida em que a ciência se une à divindade, nós podemos construir uma sociedade mais feliz, porque ganhamos um significado maior para a vida. Viver é muito mais do que existir.
Viver é também um momento de sentir a divindade, de viver a divindade na nossa vida digna e correta, na construção de uma felicidade para todo mundo. Se todos desejamos uma felicidade, essa felicidade passa necessariamente por um sentimento de amor. E este sentimento de amor representa uma parcela da divindade em nós. Somente quem ama profundamente reconhece a importância da divindade em sua vida. Então podemos dizer que Deus é alcançável facilmente por aquele que ama profundamente. Às vezes, aquele que raciocina profundamente demora um pouco mais para chegar a Deus. Ele precisa ainda do desenvolvimento desse lado emocional da vida, desse sentimento de pureza extraordinário representado pela palavra amor. No momento em que ele conquista o amor, a sua razão se ilumina. Iluminada a razão, a divindade se expressa naturalmente em sua vida. E ele passa então a sentir Deus, a perceber Deus e verificar que sem a divindade a vida não faz nenhum sentido. No próximo bloco, você confere reportagens sobre Deus na arte e na filosofia. Até já! Versátil.com.br. Ele recebeu diversos nomes: Deus, Alá, Brahma, Javé. Também foi retratado de acordo com a percepção de cada época e a sensibilidade dos artistas. Confira agora como mudou a forma com que a arte retratou a divindade. Entre os homens e Deus, o Espiritismo explica que falta ao homem um sentido que lhe permita conhecer a natureza profunda de Deus. Mesmo assim, artistas de todos os tempos tentaram retratar Deus. Das representações primitivas, passamos às iluminuras e às pinturas, sem que ninguém pudesse representá-lo adequadamente. Por isso, apesar da beleza do traço e do talento do artista, o Deus pintado por Michelangelo atemoriza por sua expressão severa. Somente uma arte, a mais etérea, conseguiu traduzir para o espírito humano uma ideia mais exata de Deus: a música. Ecoando pelo mundo em instrumentos e vozes plenos de harmonia, a melodia nos fala da bondade e da grandeza desse Pai amoroso e na Revista Espírita de 1858, o espírito Mozart informou a um músico: "Sê bom, ganha esse planeta pelas tuas virtudes. Escolheste bem cantando Deus. A música religiosa ajuda a elevar nenhum outro compositor tocou o sagrado como Johann Sebastian.
Um consenso entre os músicos que depois que tocamos Bach, não devemos tocar mais nada. E isso fica muito claro quando vemos a genialidade, o virtuosismo do compositor. Bach gostava demais de compor para Deus, as músicas sacras dele são muito maravilhosas. E quando ouvimos a música sacra de Bach, nós compreendemos isso, porque remonta a toda a maravilha da criação divina. Ao morrer, cercado pela família, Bach demonstrou toda a sua confiança em Deus e pediu: cantai-me alguma coisa de belo sobre a morte, porque minha hora chegou. A esposa, Ana Madalena, registrou no diário: adormeceu suavemente nos braços de Deus, o muito honrado Senhor Johann Sebastian Bach. A filosofia é a arte dos porquês. E Deus, claro, esteve nas indagações dos filósofos de todos os tempos. Veja na reportagem a seguir. Que é Deus? Assim começa o Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi a resposta. Mas bem antes de Allan Kardec, muitos outros filósofos já haviam pensado sobre a existência de um ser supremo, e os pontos de vista deles, em muitos aspectos, coincidem com os princípios espíritas. Para Sócrates, Deus é uma inteligência onipresente, onisciente, onipotente, invisível ao homem. Aristóteles escreveu que Deus é a causa primária do universo e colocou em marcha todos os movimentos da natureza. René Descartes afirma: Deus é o único que pode existir por si mesmo. Voltaire, ao contrário do que se pensa, não era ateu. Apenas não concordava com visões limitadas e pobres sobre o Criador. Veja o que ele disse: a moral vem de Deus como a luz, as superstições são trevas. E Deus também esteve nas cogitações de Immanuel Kant, que atestou: é moralmente necessário supor a existência de Deus. No século XIX, a proposta filosófica do Espiritismo ampliou os horizontes do pensamento humano sobre Deus. Não mais um criador despótico, senhor dos exércitos. Deus, na visão espírita, é um ser pleno de bondade que suaviza a justiça com a misericórdia. A doutrina codificada por Allan Kardec também apresentou solução para uma questão instigante: como demonstrar amor a Deus? Os espíritos informaram que Deus deseja o amor sincero e a prática do bem. E isso está ao alcance de toda a alma. Como a de seu Eurípides, jardineiro há 28 anos. Enquanto as mãos calejadas cuidam das plantas, o coração desse enfermeiro de flor traduz em palavras simples quase 3.000 anos de indagação filosófica na mesma frase dos bons espíritos. Tudo é a natureza que Deus dá para a gente, né? E a gente ter fé nele. Porque tudo a gente tem que ter fé. Se não tiver fé em Deus, não tem fé mais em nada. Como é que nós podemos deixar Deus feliz? É nós não fazer o mal, que Ele não deixou isso para nós, né? Tratar todo mundo bem. Se a gente, uma vez uma pessoa faz o mal a gente, aborrece com a gente, a pessoa não pode se engrossar com aquilo, pode ter maldade, né? Todas as religiões buscam ligar o homem a Deus. A crença em um Deus único é uma conquista da humanidade. E para a doutrina espírita, Deus, além de único, é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. É a inteligência suprema, causa primária de... Como você pode notar, o Espiritismo apresenta um conceito mais amplo de Deus. E nem é tão difícil entender este conceito. Basta observar a natureza. Tudo que não é fruto da realização do homem tem como causa primária Deus. A razão nos diz que para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer imperfeição que a nossa imaginação possa conceber. Se Deus estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam qualquer estabilidade.
Se você quer conhecer o que o Espiritismo ensina sobre Deus, leia o Livro dos Espíritos. O livro, organizado por Allan Kardec, trata na primeira parte das causas primárias. E as primeiras perguntas são justamente sobre Deus. Em A Gênese, também de Allan Kardec, você encontra um longo estudo sobre Deus no capítulo 2. Um verdadeiro poema de amor a Deus, à luz da ciência, você encontra em um livro escrito pelo astrônomo francês Camille Flammarion, Deus na Natureza. Uma boa leitura e até a próxima semana. Paulo e Estevão, livro que conta episódios do cristianismo primitivo, foi relançado pela Federação Espírita Brasileira. O romance é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier na década de 40. Agora o 4º Congresso Espírita Mundial já pode ser visto em casa. As solenidades e palestras do Encontro de Paris estão em um DVD lançado pelo Conselho Espírita Internacional e pela Versátil Home Video. Você vai ver depoimentos de espíritas de vários países, o lançamento do selo em homenagem a Allan Kardec e muita emoção. Tudo com áudio digital e legendas em 4 idiomas. Adquira o seu pelo site www.dvdversatil.com.br. Se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam. Representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Isso porque amar um parente ou um amigo é fácil. Difícil mesmo é não desejar o mal àqueles que nos causaram. Cristo não disse que o amor ao inimigo deve ser igual ao que dedicamos aos familiares. A ternura pressupõe confiança e ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Jesus nos convida apenas ao exercício do bem, sufocando as nossas más. Quem não nos ama é não lhe guardar ódio, rancor, nem desejos. Perdoar, sem pensamento oculto e sem condições. É retribuir o mal com o bem, sem humilhá-los, pois o amor resume toda a doutrina.